Olá, meus queridos, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. No livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. Quando Davi escreveu esse salmo, ele falou de todo o seu coração e com toda a sua certeza, porque ele era um pastor de ovelhas. E a Bíblia diz que quando ele esteve diante do rei Saul, quando Golias afrontava Israel, ele disse que ia matar Golias. E Saul disse: mas você ainda é um jovem, esse homem é um gigante, guerreiro de guerra. Ele disse: meu rei, quando eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, veio um urso, e eu agarrei ele pela barba e o matei. Também outra vez veio um leão para arrebatar um anjo das ovelhas de meu pai, e eu agarrei ele e o matei. Por que Davi disse: o Senhor é o meu pastor? Porque se ele, que era um jovem, se ele, que era só um menino limitado, ele não permitiu de maneira nenhuma o leão e o urso matar a ovelha que nem era dele, era do pai dele. Imagine Deus com todo o seu poder, com toda a sua força. Será que Deus ia deixar alguém destruir, matar Davi? De maneira nenhuma. Essa era a fé, a certeza que Davi tinha no coração quando ele declarou para Deus, escrevendo esse salmo. Ele quis dizer: Senhor, se eu livro as ovelhas, por mais que o animal seja feroz, imagine o Senhor. Aqueles que esperam em Ti, aqueles que confiam em Ti, jamais o leão o tragará. Já disse Pedro na sua epístola para os presbíteros da igreja, para os pastores: o diabo, o leão, o vosso adversário, anda ao vosso derredor rugindo como leão para vos tragar. Mas só que o presbítero tem pastor, e o pastor é valente. O pastor, ninguém pode com ele, ninguém vence ele. O diabo perto de Deus, o diabo perto de Jesus, é só você lá ver em Marcos 5, quando o Senhor Jesus chega na cidade de Gadara, onde existia um homem que a Bíblia diz que amarravam ele com correntes, cadeias, prendiam ele, ele quebrava tudo, andava nu, dormia nos sepulcros, ninguém amansava esse homem. Quando o Senhor Jesus desceu do barco e pisou naquela terra, esse homem que era valente, bravo, ninguém segurava ele, a Bíblia diz que ele correu, se ajoelhou e se prostrou e adorou Jesus. O diabo, a única coisa que ele pode fazer contra Deus, ele tem um medo tão grande de Deus. O diabo, ele se treme tanto com medo de Deus, que quando ele chega perto de Deus, mesmo ele sendo rebelde, mesmo ele sendo ruim como ele é, mesmo que ele foi expulso da presença de Deus, mesmo que ele não tem mais nada a ver com o reino de Deus, ele tem tanto medo de Deus que quando ele vê Deus, quando ele vê o Senhor Jesus, ele se